Oi novamente, pessoal. Vamos agora para a última parte da nossa aula, onde nós vamos tentar fazer um pequeno exercício muito semelhante, por sinal, ao que nós acabamos de fazer, tá certo? Então, recapitulando, nós vimos as operações aritméticas, as operações lógicas e as operações de carregamento na última aula, bem como também a gente viu as instruções de desvio condicional, de desvio incondicional e a operação de comparação. Na aula de hoje, nós vimos as novas instruções, HLT, que serve para interromper a execução de um programa, NOP, que serve para atrasar a execução de um programa, e DB, que serve para a gente incluir na memória, em alguma célula de memória do nosso simulador, um determinado valor numérico, correto? Feito isso, nós retomamos o programa do fatorial, onde eu expliquei para vocês a importância de, inicialmente, antes de se programar em Assembly, você gerar um algoritmo, correto? E na sequência nós estudamos o código do programa do fatorial. Pessoal, nesse ponto chamo a atenção pelo seguinte: eu estou apresentando para vocês uma possibilidade de código, ou seja, eu mostrei para vocês um dos possíveis programas que podem ser feitos em Assembly para se calcular o fatorial de um número. O que isso significa? Significa que muitos de vocês provavelmente fizeram o programa de cálculo do fatorial de uma maneira diferente da minha, né? Mas, claro, isso a gente tem batido bastante. Muitas vezes, ou quase sempre, não existe um único programa que resolva um determinado problema. Muitas vezes a gente tem o quê? Vários programas que resolvem um determinado problema. Isso não vai ser diferente com o programa do fatorial, não é? Então, quem fez um programa do fatorial diferente do meu, isso não significa que o seu programa está errado. Mesmo porque no meu programa eu usei instruções que vocês ainda não conheciam, não é? Que é o load, que é o DB e o HLT. E nem por isso o seu programa vai estar errado, tá? O que importa? Importa que o seu programa, feito à sua maneira, com a sua lógica, gere os mesmos resultados que o meu programa. Claro, não é? Se no meu programa eu calculei o fatorial de 4 e deu 24, 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24. Então, olha, aí está certo, correto? Agora, o que não é admissível é você fazer um programa diferente do meu e o resultado está errado. Aí não dá, aí tem alguma coisa para ser corrigida. Correto? Entendido, pessoal? Bom, o que eu quero que vocês façam na aula de hoje, para a gente aproveitar esse tempinho ainda que nós temos na nossa aula. A tarefa de vocês, pessoal, é calcular a soma dos números que se encontram em um determinado intervalo. Por exemplo, entre o intervalo 2, a soma que some todos os números inteiros, vamos completar, né? Vamos deixar certinho. Faça um programa em Assembly que some todos os números inteiros dentro de um determinado intervalo. Por exemplo, entre 2 e 5, se eu somar todos os inteiros, inclusive considerando 2 e 5, eu tenho 2 mais 3 mais 4 mais 5, que dá 14. Tá certo? Se eu quisesse somar todos os números entre 6 e 9, inclusive, então eu faria 6 mais 7 mais 8 mais 9. 6 mais 7 mais 8 mais 9. Correto? Seguinte, pessoal, uma sugestão. Assim como eu fiz no meu programa do fatorial, usem as instruções DB para você indicar em alguma célula da memória o valor de início do cálculo e o valor final do cálculo, tá? Então coloquem em alguma célula da memória, por exemplo, nesse meu caso, DB2, para indicar que eu vou partir do 2. E em outra célula de memória, coloque DB5 para dizer que você vai encerrar em 5. Tá? Recapitulando, retomando. Em uma célula eu coloco DB2 para dizer que eu vou partir do 2. Em outra célula de memória eu coloco DB5 para dizer que eu vou avançar até o 5. Tá ok?
Mas não se fechem só só nesse intervalo, tá? Testem o programa de vocês para outros intervalos. Como agora a gente está falando de soma e não de multiplicação, dá para eu brincar com intervalos maiores, tá? Na multiplicação era complicado porque, como eu expliquei para vocês na semana passada, se eu for tentar guardar um número maior do que o fatorial de 5, eu vou ter um overflow, e esse overflow vai fazer com que eu não tenha um resultado coerente no registrador. Mas, como acabei de falar, em se tratando de uma soma, eu posso utilizar intervalos maiores. Então, testem o seu programa de todas as maneiras possíveis para ver se ele realmente está fazendo aquilo que você pretende. E, para fechar, sugestão. Antes de você sair programando em Assembly, faça um algoritmo. Pega o seu caderno, como eu fiz aqui com vocês. Escreve um algoritmo para quê? Para você, antes de programar, ter um raciocínio claro de como o seu programa tem que funcionar. Certo? Com esse raciocínio bem determinado, com o seu algoritmo pronto, aí sim você pensa em programar em Assembly. Ok, gente? Certinho? Bom, pessoal, eu peço que vocês, por favor, enviem essa tarefa para mim até o dia 2 de abril, não é? O endereço de envio é o mesmo, a data eu já falei, não é? 2 de abril. E eu, nessa quinta-feira, continuo à disposição de vocês no nosso chat do Moodle. Lembrando que todo o material dessa aula também já está disponível no nosso ambiente da nossa disciplina do Moodle. Ok, pessoal? Eu fico aguardando vocês em nosso chat e até breve.